Bom dia a todos. Nesse horário da Escola Bíblica Dominical, eu quero trazer esta mensagem para a edificação da igreja. Construir a igreja com um fundamento firme da verdade é algo imprescindível. Nós precisamos do alicerce sólido da doutrina da salvação, para que possamos andar como devemos andar, para que possamos trilhar o caminho do nosso dever diante de Deus. E para isto, nesta manhã, eu quero focar num tema que trata sobre a justiça de Deus. Tentarei mostrar em tom doutrinário, bem como também em tom prático, para o nosso viver. Vocês verão o quanto a palavra de Deus ela fortalece a nossa fé e ela também nos faz trilhar caminhos retos. E o assunto, ou este tema, é tratado por Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Deus bendito, que a tua palavra que é viva, magnífica, venha encher nossas almas nesta manhã para o fortalecimento do teu povo, o andar correto. Tem tudo em vista a glória tua e o nosso bem eterno. Então que eu seja capaz de expor isso com clareza para todos quantos puderem me ouvir. Eu te peço. Em nome de Cristo. Amém. Vamos então, meus queridos irmãos, ouvintes, para o contexto. Para tratar sobre isto, eu tenho que mostrar o que ocorreu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde Paulo faz sua defesa pessoal. A igreja de Corinto, alguns ficaram revoltados com a primeira carta de Paulo. Trataram Paulo com desdém. Alguns achavam que ele nem apóstolo era. Então foi necessária esta segunda carta para que Paulo expusesse a doutrina de um modo amoroso, como nós podemos ver, mas também de uma forma, de uma autoridade que Deus dá a um apóstolo, como dá a um pregador bíblico. Então, o que aconteceu? Aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles estavam, como vocês podem verificar na primeira carta, eles agiram errado. A igreja estava com problemas. Os irmãos estavam vivendo de forma carnal. Então Paulo repreende aquilo. Ele chama a colocar as coisas em ordem na vida. Então o que acontece? Paulo chama atenção. E nesse capítulo aqui, queridos irmãos, Paulo fala sobre o zelo dele como apóstolo. Paulo foi um homem zeloso. Tá? Tanto fazia estar perto como estar longe da igreja. A sua presença ou a sua carta vinham com a autoridade para a igreja. Então era um homem, em outras palavras, era um apóstolo. O apóstolo tinha uma autoridade que o que ele falava, ou onde ele estava, é como se fosse autoridade diretamente de Deus. Tá? Então nós vemos isso aqui. Então quando ele trata desse assunto que ele fala aqui no versículo 21, aliás, um versículo que toda igreja
todos os crentes deveriam aprender de cor. Né? Ele fala o quê? Olha o versículo 20. Ele fala de sorte que somos embaixadores. Agora vocês sabem o que é o embaixador. Paulo diz, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes dos céus. Nós trouxemos uma mensagem do rei. Então nós não temos palavras humanas. Nós não temos aqui argumentos humanos. Nós temos o quê? A palavra vinda de Deus. Nós temos autoridade para falar. Então, o embaixador, ele fala de um modo que é como se Deus estivesse diretamente falando com a pessoa. Um embaixador de um país, ele representa um país. Ele vai falar em nome do país dele. Um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ou vice-versa. Então, Paulo está dizendo aqui, o quê? Rogo-vos que reconcilieis com Deus. Interessante. Ele não está falando daquela reconciliação que ocorre na salvação. Ele está falando agora para a igreja. Um povo que foi reconciliado com Deus. Na salvação, a obra de reconciliação é feita por Deus. É Deus quem reconcilia o pecador com ele mesmo, através de Cristo. Mas aqui não, é a igreja reconciliando. A atitude dos crentes, voltem para Deus. Vocês estão errados no modo de viver de vocês, nos interesses egoístas de vocês. Reconcilieis com Deus. É isso que ele fala no versículo 20. Então, quando chega o versículo 21, Paulo traz a lume aqui o quê? A realidade da nossa salvação. Mostra Cristo. Paulo não tinha em vista mostrar sua mera autoridade. Ele expõe o que Cristo fez. Quem é ele na vida do crente? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Esse ele aqui, ele está referindo a Deus o Pai. Como Deus pegou o Filho para fazer dele pecado por nós. Qual o objetivo? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está vendo agora como combina doutrina com prática? Ele nos justificou para que fôssemos diretamente justiça de Deus em todos os aspectos. No modo de viver, bem como na obra salvadora. Então vamos para os nossos, vamos dizer assim, os nossos pontos principais aqui na mensagem. Primeiro vou falar para vocês sobre o conhecimento do nosso Salvador. É de muita importância isso em nossas vidas. Por quê? Porque se nós não conhecermos nosso Salvador, de um modo bíblico, de um modo prático, nós não vamos viver vida cristã. Nós vamos viver a euforia do momento. Nós seremos humanistas no viver. Em segundo lugar, eu mostrarei também para vocês o conhecimento desse perfeito substituto. Como ele fez pecado por nós. E em terceiro lugar, nós vamos ver essa verdade em nossa própria experiência. Bem, vamos para o primeiro ponto aqui. Conhecendo o nosso Salvador. Agora vocês que estão com a Bíblia aberta, abrem a Bíblia ali, abrem bem. Deixa ali em 2 Coríntios 5, 21. Foquem suas atenções no texto. Porque é dali que nós estamos pregando e ouvindo esta mensagem. Primeiro nós vamos conhecer o nosso Salvador na frase, aquele que não conheceu o pecado. Vamos lá. A primeira lição que desponta aqui é a seguinte. E nós precisamos conhecer quem é aquele que não conheceu o pecado.
toda a igreja, todos os crentes devem saber e sabem, todos os crentes sabem, de uma forma profunda ou de uma forma superficial, quem é Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Para conhecermos o Senhor melhor, ele se fez carne. Jesus se tornou homem. Então, como homem, eu posso conhecê-lo. Ele também é homem. Homem comunicando com homens. Está vendo aqui? Esse é o nosso Senhor. Ele se relacionou conosco. Ele tomou a forma humana, como Paulo diz em Filipenses, capítulo 2. Mas de onde ele é? Nós só conhecemos a nós mesmos pelo nosso nascimento. Eu nasci no ano de 1953. Para trás eu não sei. Eu não tenho uma origem humana, a não ser explicada nisto. Eu nasci, foi ali que começou a minha vida. Mas com Cristo não. Ele tem uma existência eterna. Jesus nunca teve princípio de dia, nem final de dia. O que ele tem como homem, ele nasceu um dia. Tá? Mas na divindade dele, ele é eterno. Vocês podem ver isso em Hebreus capítulo 1, em João capítulo 17, tá? Em Salmo 102, é tratado sobre isso. Porque na realidade o Salmo 102 é uma explicação, ou explica o Hebreus capítulo 1. Nós, entretanto, viemos da terra, ele veio do céu. Ele mesmo diz em João, vós sois da terra, eu sou do céu. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, veja bem, um coração influenciado pelo mundo, mundano, vai desprezar Jesus. Mas você vai dizer, não, eu não desprezo, eu o conheço. Espera um pouco, você vai conhecer Jesus do mundo. Você vai conhecer esse hipnotismo da nova era. Mas o Jesus da Bíblia, não. Ele é um mistério, a pessoa de Cristo. Como assim? Porque ele não veio daqui. Eu conheço meu filho, minha esposa, meus parentes, meus amigos, porque nós somos semelhantes. Somos seres humanos daqui da terra. Eu posso conviver normalmente com ele. Mas quando envolvemos-nos com a pessoa de Cristo, vejamos que ele é um mistério. Vocês podem perceber isso em João, capítulo 6. E também o capítulo 7, o capítulo 8, mas em especial o capítulo 6. O que acontece ali? Os judeus tentam entendê-lo. Mas quando ele abre o cenário eterno, os judeus começam a ficar perplexos. Eles não entendiam nada. E até fogem depois daquela exposição eterna da tão grande salvação. Por quê? Porque Jesus é mistério. Também eles pegaram pedras, conforme vemos em João 8, para tirar o Senhor. Porque ao abrir a boca e falar as verdades, eram coisas misteriosas. Quando Jesus se identifica com Abraão, ou com o tempo que Abraão viveu, Abraão me conheceu. Então, em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Aquele que apareceu para Abraão, era eu, sou eu. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou. Mas eu tenho uma outra passagem que eu quero notificar para vocês, que vocês conhecem. Ele diz em Mateus capítulo 11, ninguém conhece o Pai, ou ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E a todos quantos o Filho quiser revelar. Está vendo
olha aqui, ele usa o termo ninguém. Agora vocês podem entender o que é ser ninguém. Ele diz, ninguém conhece o Filho. Então, nisso aqui, queridos, é bom entender esta verdade. Como nós estamos com a palavra de Deus, o desejo é que essa verdade chegue até seu coração. Eu digo mais, que uma alma preguiçosa pode rejeitar conhecer o Senhor. Como assim? Simples. Quem tem preguiça de ler a Bíblia, de estudar a verdade, quem não tem desejo por conhecer a verdade, vai rejeitar Jesus. Porque para conhecê-lo não pode ter preguiça espiritual. Se você não ama ouvir doutrinas preciosas, se você não ama ouvir verdades eternas, então você é um preguiçoso para as coisas de Deus. Você não gosta disso. Então, é necessário trabalhar em cima disso. Tá? É comprar a verdade. E exige tempo, coração, humildade, sinceridade e temor para isto. Pois é. Então, se você gosta de coisas superficiais, você vai fazer igual os judeus, que olhou o maná, comeu um pouco do maná e abominou o maná. Nós queremos coisas do Egito. Não é assim? Às vezes, estamos pregando numa igreja, pastores trazem a verdade profunda de Cristo e o povo não gosta, porque tem preguiça. E vivemos numa época de gente que, no tocante às coisas eternas, são preguiçosos, não querem ler, não querem gastar tempo, quer tudo superficial, quer viver das espumas das ondas deste mundo. Não querem mergulhar na profundidade das verdades eternas. Também tem outro detalhe. Uma alma, um coração idólatra, pode compará-lo a qualquer outro elemento aqui. Isso é idolatria. No momento que você não conhece Jesus, você tenta equiparar Jesus Cristo com outros. Uma idolatria dentro do seu coração. Alguém pode dizer, eu rejeito o Jesus do pastor Davi Sena. Eu tenho o meu tipo de Jesus. Eu tenho o meu Deus preferido. Isso é idolatria. Eu só posso conhecer o Senhor dentro das Escrituras. Caso contrário, eu vou criar um ídolo dentro do meu coração e vou colocar o nome daquele ídolo de Jesus, para que ele abençoe meu modo errado de viver, para que ele receba meu sistema de culto, meu modo de cultuar. Então eu faço, quando eu crio algo, eu faço a exigência para aquilo. Esse é meu Deus. Então é desse jeito. É o estilo do bezerro de ouro que os judeus fizeram e passaram a adorá-lo e até criar uma teologia. Esse é o Deus que nos libertou do Egito. Muito bem. Outro detalhe, queridos, no tocante a isso, é que vaidade e superstição podem colocar sob o poder das emoções. Nada contra as emoções. Eu sou por natureza emocional. Outros não. O perigo não está nas emoções. O perigo está no emocionalismo, nesse prazer de viver de sentimentalismo. A Bíblia condena isto. Por quê? Você pode chorar num ambiente que dá a impressão de que tem Deus ali. Mas é tudo choro. E escute, as emoções, elas são reais quando elas têm por base uma estrutura física, ou uma estrutura firme na teologia bíblica.
Sim, Pedro fala, sede sóbrios. Tá? Então, quando suas emoções lhe fazem chorar por causa da verdade, amém por essas emoções. Aleluia por essas emoções. Maravilhas. Tem pessoas assim, que são emocionais. Mas quando você é encantado, essas emoções vêm no encanto da verdade. Caso contrário, viram vaidade e superstição. É coisa do momento. Não edificam. E nós estamos vivendo essa euforia das emoções nesse momento, em nossa história aqui no Brasil. As emoções ocuparam o lugar da verdade bíblica. A outra lição que aparece ainda dentro desse ponto, em tudo Deus deixou bem conhecido seu Cordeiro. Em tudo. Quem não lê a Bíblia não vai saber. Se você deixa a Bíblia de lado, você não vai saber a história. Se você não gosta do Velho Testamento, você não vai conhecer o Jesus do Novo Testamento. Porque Deus relata a história dele no Velho Testamento. Então, quando você abre o Novo Testamento, você vai dizer, é isto. Quando você vê João, o livro de João, você vai relacionar com os textos do Velho Testamento. É uma obra completa. O Novo Testamento precisa do Velho Testamento. Então, por quê? Eu vou mostrar rapidamente aqui. Jesus é visto na simbologia do Velho Testamento. Então, eu já falei aqui, vou repetir. Na Bíblia você vê no Velho Testamento a formação do cordeiro, seus pés, suas entranhas, né? Eu falei pés, mas suas patas de um cordeiro, nós estamos usando a linguagem de um animal aqui, sua cabeça. Você vê isso em Levítico, você vê Jesus por dentro, quando eles matavam o cordeiro, abria aquilo e era queimado aquilo, você vê o cordeiro ali. Você vê o sofrimento dele, você vê suas emoções ali, você vê sua ternura, né? As entranhas de misericórdia de Cristo. Todas essas coisas a gente vê no Velho Testamento. Então, se você não lê, como é que vai saber? Então você vai, obviamente, criar um tipo de Jesus que você gosta. Outro detalhe, queridos, sua voz ecoa ao falar com os patriarcas e por boca dos profetas. Duas maneiras Jesus fala no Velho Testamento. Diretamente, como falou com Abraão, como falou com Moisés, com Josué e com outros homens como Noé e outras figuras de elementos salvos, homens que tiveram um papel importantes na construção da história bíblica. Mas também ele fala usando a boca dos profetas. É impossível você ler livros como de Isaías sem ver Deus falando. Os homens que ele usou para falar eram homens que eram porta-vozes. Claro que eram homens que tinham o coração nele, eram homens que foram conquistados por ele, eram homens que tinham o sentimento dele. Então Jesus ocupou todo esse vamos dizer assim, esse elemento de personalidade do homem, como ele fez com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, homens assim, e outros daqueles livros dos profetas menores. Deus usou com sentimentos de Deus em seus corações, homens que choravam, mas eram homens da verdade. Mas normalmente, quando aqueles homens falavam, de repente, você pode perceber que era Deus que estava falando. Uma pessoa da divindade falando com a outra. Vemos isso muito em Isaías e nos profetas
menores. Em Ezequiel também. Por quê? Deus falando. E essa pessoa que fala, Jeová falando por Jeová. Uma pessoa exaltando a outra. Também, queridos, ele fala também nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Tudo isso é quem? Jesus em Jó. É a sabedoria de Deus. É personificada assim na pessoa. É a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Mostrando aos homens, aos crentes, o que é a vida cristã. Passo para a próxima lição aqui, dentro do primeiro ponto. Em tudo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi preservado do mal. Ele é a sarça ardente. Ele entrou naquele fogo. Ele é a própria sarça ardente que nunca foi consumido. Nunca. Em tudo ele foi preservado do mal. Isso mostra essa verdade nas lições do Velho Testamento, que ele foi apresentado em sua pureza como Cordeiro de Deus. Eu falei um pouco, relatei um pouco de Levítico para chamar a atenção de vocês, mas em Êxodo 12, quando Deus manda que os chefes de família da casa de Israel matasse o cordeiro, tirasse o sangue dele, depois levasse o cordeiro para dentro da casa, fechava a porta, o cordeiro era cozido e suas partes serviam de alimento para a família. Jesus Cristo, em suas devidas partes, apresentado a Israel e apresentado a nós agora, se é que queremos ter uma mente santificada pela palavra, o Senhor. Jesus, então, o Senhor do Velho Testamento, nada é comparável com esse Jesus moderno. Nada, absolutamente. O Jesus moderno não aparece em significado de cordeiro, na forma simbólica de cordeiro. O Jesus de hoje é um Jesus que move os corações, a emoção, apenas. É para satisfazer os apetites mundanos por uma religião que lhes favoreça os seus pecados. Então, foi assegurado também que ele era o Filho de Deus. A isso nós já vemos no Novo Testamento. Para que sua glória fosse preservada, sua dignidade, seu caráter puro e santo e fiel, de que ele é Deus, o próprio Pai assegurou várias vezes que ele é o Filho de Deus. Então, mexer com a glória de Cristo e olvidá-lo e colocar lá embaixo, coisa terrível. Em Hebreus, Deus, o Pai, fala para os anjos. Porque ele, Jesus, ele se colocou no Velho Testamento na posição dos anjos. Depois ele desceu para a posição de homem. Mas na posição de anjos, o Pai ordenou os anjos: adorem. E é o mesmo que acontece agora conosco. Adorem. E ele fala para as autoridades do mundo: beije o filho. Ele fala para todos os políticos do mundo, para os juízes, os que estão em eminência no cenário político, no governo. E diz: beije o filho antes que ele se irrite. Notem, queridos irmãos,
como Deus exalta a glória do Filho dele. Por 2, 3 vezes no Novo Testamento, Deus o Pai aparece em sua voz, afirmando: este é meu Filho amado, nele eu tenho prazer. O que é que Deus está falando? Ele está dizendo: não não pensem que meu filho é como um homem qualquer. Ele é meu filho amado. O pai entra na defesa do seu filho que se humilhou e veio aqui à terra para ser justiça nossa. Vamos então para um outro assunto aqui dentro deste assunto do primeiro ponto. A importância dele para nós, mesmo sendo desprezado pelo mundo. Primeira lição aqui é a seguinte: ele é homem perfeito que se identificou com nossa imperfeição. Tá vendo? Ele é perfeito homem. Aqui no mundo, irmãos, nós temos essa identificação que nós temos uns com os outros. Todos nós sabemos que cada um que nasce como um ser humano caído. Um filho meu olha para mim e diz: meu pai é um homem como qualquer outro, imperfeito, cheio de pecado, vai morrer um dia. O pai olha para o filho e diz a mesma coisa, não importa a idade. Uma mãe para uma filha, assim por diante. Mas homem perfeito, homem sem pecado, Cristo entrou no mundo assim, de tal modo que ele se tornou aquele objeto de uma atenção que despertou curiosidade. A pergunta era: quem é este? Quem é este homem? Por que ele é diferente? Foi como ocorreu com o maná no Velho Testamento. Quando o maná apareceu vindo do céu, que o povo catou aquilo para fazer comida. A pergunta era: que é isto? E é desse o que é isto que surgiu a palavra maná, que no hebraico significa que é isto. Esta pergunta retórica, né? Ela foi dirigida também ao Senhor. Quem é este? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? O maná do céu. Então, queridos, por quê? É um homem perfeito. Não era o Moisés, não era um Abraão, não era uma figura que apareceu do Velho Testamento e surgiu assim. Não, ele nasceu como nós nascemos, de uma mulher, de uma família, mas perfeito. Veja bem, perfeito Salvador. Ele é apresentado assim. De que maneira? De que maneira? O Cordeiro, puro, sem mácula. Deus rasga o seu Cordeiro na história do Velho Testamento, para exibir suas perfeições de um homem perfeito. Não fez com Adão, mas Adão mostrou um homem imperfeito, que caiu no pecado. Nosso Senhor não. Deus faz questão de pegar o seu Cordeiro amado e rasgá-lo, por assim dizer, para exibir a todos: este é o meu Filho amado, perfeito. Não há nele nada de errado. Então, os adjetivos dados a ele revelam isso. Imaculado, puro, perfeito, bondoso, gracioso, amoroso. Todos esses adjetivos foram dados a ele em termos de perfeição. Não há descontrole, né? Não há desequilíbrio na humanidade de Cristo. Não há. Ele não é um pouco bondoso
e então mais ou menos justo, um pouquinho longânimo, não, há um equilíbrio em perfeição. Tudo é igual em Jesus, o nosso Cordeiro. Ele se identificou conosco como homem. Ele se identificou conosco em todo tipo de linguagem que nós podemos entender. Ele se tornou homem porque ele nasceu como homem. Então, na linguagem humana, ele conhece todos os idiomas, porque foi ele que dividiu as nações lá na Torre de Babel. Ele conhece. Ele pode falar comigo na minha linguagem, em português, como fala com o inglês, como fala com o alemão, o russo, qualquer nação, uma tribo de índio, naquela linguagem deles ali. O Senhor é homem perfeito e se identifica com os homens em todos os aspectos. Maravilhoso isso. O Cordeiro. Ele é perfeito em todos os sentidos e mostra isto. Ele é justo, santo, puro, longânimo, bondoso, amoroso. Tudo isso em termos de perfeição. Não existe isso no meio humano. Nós somos desequilibrados em tudo. E se temos um pouquinho assim em termos de nascimento, se temos um pouquinho de bondade, que todo mundo fala que aquele homem é bondoso, ou aquele homem é justo, tudo isso vamos dizer assim, descalibrado pelo pecado. Mas é de tal maneira que se a pessoa não for salva, não habitar nele o Espírito, aquelas coisas naturais vão sumindo da pessoa. Vão perdendo tudo por causa do pecado. É como uma rosa, né? Um botão de rosa. Você pega o botão de rosa, você vai ali, tem aquelas pétalas. Vamos representar aquelas pétalas como um ser humano no pecado? Dá um sopro naquilo ali, as pétalas vão saindo. É assim que o pecado vai fazendo. Eu sou bondoso. Sopra, vai embora a bondade. Eu não gosto de mentir. Tá bom. Você é sincero, então o pecado faz soprar aquilo e vai embora. E vai passando por aquelas pétalas, e o que resta? Resta o quê? A feiura de uma haste cheia de espinhos. É assim que o pecado faz. No tocante a Cristo, não tem uma haste de espinhos. Ele é perfeito, completo. Maravilhoso isto. Não é não? Então você não pode confiar no homem perfeito? Não pode? Abraçar esse amor, correr para ele, cair aos seus pés, porque em tudo ele vai mostrar justiça. Ele vai julgar, porque ele é o varão destinado a julgar. Mas ele ama com amor eterno. Nota o equilíbrio do Filho de Deus, que veio até aqui. Muito bem. Não há outro Salvador que possa salvar o perdido. Paulo enfatiza isto. Ele fala isso em Atos 4:12. E não há abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Procure. Veja como a idolatria fornece um cenário de um Salvador imperfeito. Olha o que o homem cria, pensando que ele pode dar salvação. Tudo idolatria, tudo ligado ao homem, tudo, vamos dizer assim, carimbado com o aspecto humano, tudo assim nos fios ligados à energia de uma natureza pecaminosa. Produz isto. A alma fica inquieta, a alma fica insegura,
A alma fica fascinada emocionalmente e se estrutura, na verdade, conforme a Bíblia ensina. O nosso Salvador, ele é perfeito. Se ele tivesse qualquer, vamos dizer assim, pinguinho de erro em Jesus, ele não poderia salvar. Então, ele pode salvar, porque ele é forte, é o grande herói que é apresentado no Salmo 45. É aquele herói que como que vem montado no seu cavalo e puxa sua arma para acabar com a injustiça, com a inverdade, né? E trazer aos homens a salvação eterna. É o único que pode entrar nesse território mundano, aqui dentro de Ribeirão Preto, em qualquer lugar deste país ou do mundo, e deixa os inimigos perplexos, porque ele entra para salvar. E onde há pecadores arrependidos, onde há almas confessas, onde há homens e mulheres que invocam o nome do Senhor para serem salvos, o Senhor está ali perto, pronto para salvar. Ele então é exatamente para nós, querida igreja, queridos irmãos, crentes em Cristo, ele é o nosso modelo a fim de alcançarmos sua perfeição. Nós não tomamos o modelo de homens, nós pegamos lições de alguns homens. Alguns homens de Deus são exemplos, porque eles procuraram em disciplina, em oração, em busca, em todos os aspectos de uma vida santificada, eles procuraram a perfeição em Cristo. Mas eles são cheios de defeito. Paulo diz, sede como eu sou, imito a Cristo, pode imitar a mim também. É a autoridade de um homem que anda com Deus, né? Mas um Paulo, qualquer outra pessoa, tem suas imperfeições. E quando convivemos com a pessoa, a gente percebe essas coisas. O homem de Deus, claro, vai procurar em todos os aspectos ser exemplo, né? Em amor, bondade, ternura, justiça, em todos os aspectos. Mas nós, os crentes, nós pegamos como modelo o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para Ele e formamos nosso modo de viver na pessoa dEle. Então é assim que nós procuramos agir neste mundo. Nós abrimos a Bíblia, e aí que está o problema. É que vários crentes não procuram relacionar-se com esse Senhor, não procuram conhecer o seu Salvador, não buscam com intensidade o Salvador e Senhor. Então o que dá? Nós não temos modelo para a vida. Nós não fazemos isso na Bíblia. Nós não estudamos nosso Senhor. Nós temos um Deus, queridos irmãos, um Deus que se revelou. A idolatria deste mundo é oculta, é o diabo em suas ocultações, por assim dizer, que está querendo se aparecer de forma aqui, de forma ali, idolatria aqui, outra idolatria ali, mas não se revela, não tem documento. Nós temos a Bíblia, a Escritura, é documento de Deus. Deus se revelou naquilo que nós precisamos para a nossa vida, amados irmãos. Então, nós temos que conhecer. Cada crente deve gastar tempo nas Escrituras. Eu tenho falado com a minha igreja. Leiam a Bíblia. Leiam. Depois que terminar for de Gênesis a Apocalipse, vocês não cantam vitória assim para dizer está tudo pronto. Voltem novamente. Vai começar a maratona de novo. É uma jornada aí que não podemos, vamos dizer assim, sentir exaustão por isto. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que passar pela Bíblia várias vezes até a nossa morte. Porque nós precisamos conhecer o nosso Deus. Ele não ficou oculto. Ele não está no esconderijo. Ele não está assim na escuridão. Ele se revelou. É a plena verdade. Brilharam as Escrituras para nós.
Então nós podemos entrar para termos o quê? Ele como nosso modelo, em todos os aspectos. Outro detalhe aqui, que importa muito para nós, é uma vida de oração, andando com o Senhor. Pedro fala em sua segunda carta, uma vez que o mundo está marcado para ser destruído, não devemos ser nós modelos de andar com Deus em temor, em santidade. Ele fala sobre isto. Tudo aqui vai acabar. Nós damos muito valor a esta vida temporária. Nós ficamos preocupados com o que vai acontecer ou com o que pode acontecer. Deus está chamando a sua atenção para ele. Volte para mim. A nação de Israel se perdeu demais no começo da sua história, especialmente no livro de Juízes. Por quê? O povo não voltava para o seu Deus. Não voltava para os escritos de Moisés. E nós hoje voltamos para a Bíblia? Ou temos o livro de Deus apenas para aquilo que importa? Eu gosto desse versículo. Ai, amém, por esse outro versículo. Aleluia, gostamos de dizer isso, porque nós somos emocionalmente estáveis, né? Não, nós queremos toda a Escritura. Ela fala inteiramente. Ela mostra o que eu sou. Não corra das Escrituras. Então precisa entrar em oração. Uma vida confessa, uma vida com Deus, uma vida que é marcada em falar com Ele constantemente. Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou fraco. Mostra a Tua palavra. Eu li a respeito de um puritano. Alguém o ouviu no seu quarto orando. Ele dizia, mais luz, mais luz, mais luz. Ele estava como que dizendo, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero abrir das Escrituras, eu quero te conhecer mais, eu quero ver as maravilhas que tem para mim. E porque, queridos irmãos, um dia nós estaremos deixando esse cenário terreno, nós estaremos deixando este mundo maligno, nós estaremos entrando na glória para ver quem verei? A face do Senhor. Então nós não vamos entrar no céu e ver Jesus falar, tchau, vou ali, vou encontrar com minha mãe, vou encontrar com meu irmão, ou vou encontrar com meu pai, ou com um amigo meu, vou saudar Paulo. Escute, nós vamos conhecer, ver face a face quem Ele é. Aquele que na eternidade nos amou. Aquele que conta a sua história amorosa para nós. Aquele que se interessou por pecadores como eu. Homens que mereciam o inferno. Ele interessou por mim. E me escolheu para me salvar. Há um hino que diz, conta-me a história de Cristo. Conta-me, olha que hino maravilhoso. Conta do cálice amargo, ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Nós queremos isso. Nós estamos atrás de brincadeira, nós estamos atrás de festa. Nós não estamos querendo ouvir a história do nosso Cordeiro. Pois é nesse hino, um dos hinos do nosso cantor, nós temos esta verdade em confissão cantada. Conta-me. Há outro hino que diz, conta-me a velha história do grande Salvador. Outro que diz que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Olha que coisa. Nós queremos ouvir isso, queridos irmãos. Queremos ouvir do nosso capitão valente? Não. Então, a vida será miserável. Se nós não atirarmos, debruçarmos sobre as Escrituras, amar o livro de Deus, nós vamos ser derrotados. Só tem uma pessoa que pode encher meu coração de alegria. Eu devo conhecer o bem amado da minha alma. Eu preciso dele. Eu vou viver nele, por ele e para ele. Essa é a nossa história. Eu não pude terminar toda a mensagem. Terminei apenas o primeiro ponto aqui.
Mas eu quero ressaltar isso aqui para os queridos irmãos que me ouvem. Voltem para o Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso amado. Conheça o Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Eu nem sei contar isso direito. Eu nem sei expor isso direito. Porque a minha insignificância é tamanha. Eu acredito que todo pastor, por mais ilustre e capaz que ele seja, ele vai reconhecer isto. Nós estamos lidando com coisas eternas. Nós estamos lidando com mistérios. E nossas palavras são extremamente pequenas para relatar isso para o povo de Deus. Mas nossa esperança é que esse pouquinho venha transformar em riquezas nas suas vidas. Que seja um pequeno diamante que vocês acharam para começar vamos dizer assim, a despontar a beleza da igreja em Jesus. É Ele que nos faz belos em santidade. É Ele que nos amou. Então, o que é que vamos fazer? Não vamos voltar para Ele? É meu desejo, é minha luta, é que vocês conheçam o seu Senhor. A não ser que nunca conheceram antes. E você nunca foi à cruz em termos de reconhecer seus pecados. Você não conhece o Jesus da Bíblia. O primeiro passo é conhecer o seu Cordeiro. Ele morreu por mim. Tem algum pecador que está ouvindo a mensagem e que foi despertado pela palavra de Deus e que quer agora conhecer o Senhor? Você pergunta, alguém me amou? Tem alguém que interessou por mim? Tem alguém que possa me tirar da minha perdição? Tem alguém que pode purificar o meu coração dos meus pecados e me levar um dia para o céu? Claro! Tem esse Salvador. Ele está perto e está pronto para salvar.